Boa tarde para todo mundo. Fico muito feliz com esse convite, né? A Gisele perguntou se eu poderia, né, ter uma conversa sobre arte. Eu achei interessante, porque com certeza é um dos temas que eu mais gosto de discutir, arte, né, no sentido bem amplo, né, de falar de uma forma filosófica sobre arte, mas eu também sei que é uma tarefa complicada, né, mas deixa eu ver aqui. Deu problema aí no slide, não? Só um minutinho, Pedro, só mudar aqui o layout. Tá joia. Pronto. Porque nenhum trabalho vai ser suficientemente conclusivo sobre arte, né? Nenhum ponto de vista teórico vai dar a definição que seja dura e direta ao ponto e que, sei lá, a gente às vezes gostaria de ouvir, né? Uma coisa mais conclusiva sobre a arte. Eu acho que não vai ser eu que vou fazer isso. Eu acho que todo o ecossistema de trabalhos que falam sobre arte, eles vão talvez conseguir aproximar um pouco do tema, cada um do seu ângulo diferente. Talvez a gente consiga se aproximar através da diversidade de pontos de vista. Com certeza não através de um ângulo só, né? Por isso eu escolhi uma abordagem que ela ela está pautada em cima de dois textos que eu acho muito bons para a gente começar uma conversa aqui sobre arte, porque no final das contas eu acho que é isso que enriquece, né? As conversas sobre arte, a arte como um fenômeno que tá na vida, né? Um fenômeno humano que cada pessoa se relaciona de uma forma diferente. Ela é interessante se manifestar através de conversas, né? Não através de uma fala só, enfim. Tanto, sei lá, trabalhos acadêmicos, existe toda uma linha de pesquisa na filosofia que chama estética, que procura saber sobre o que seria o belo, ou a falta do belo, interessado nesse tema, como as práticas de arte de escola, de educação básica e tal, quanto até mesmo as falas informais, conversa em bar, tudo isso compõe o que a gente, sei lá, o que eu ando gostando de chamar de um ecossistema das discussões sobre arte, assim. Então vamos para o primeiro, pode passar, né, para primeiro slide? Isso. Quando a Gisele me pediu para falar sobre arte, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse texto do Darcy Ribeiro, sobre a arte índia. Por ser tão diferente, assim, por ser tão diferente do fenômeno que a gente entende enquanto não índios, do fenômeno de arte, né, que a gente entende, eu acho que acaba evidenciando algumas coisas interessantes que vão impulsionar uma conversa interessante para a gente depois. O Darcy Ribeiro, né, antropólogo muito respeitado, brasileiro, com uma bagagem muito grande sobre índios brasileiros, né? Ele começa o texto falando que a gente poderia ter, na verdade, uma monografia ou uma dissertação, uma tese falando sobre cada tipo de arte de cada tribo que existiu no Brasil, né? Isso aí seria algo mais, esse seria o ideal, mas né, existem vários trabalhos, mas só que o Darcy Ribeiro ele preferiu falar nesse texto de uma forma mais generalizada, tanto né, por defender alguns pontos, quanto também por ser muito
muito complicado ir tão a fundo assim, por causa, né, da questão toda do genocídio, a questão toda do sofrimento todo que acompanha a história do índio no Brasil, né? Isso faz com que falte fonte também, isso aí é bastante triste. Mas deixar isso claro, o Darcy Ribeiro, ele tá falando de uma maneira genérica mesmo, arte índia, não está falando especificamente da arte bororó, não está falando da arte tupi, mas arte índia, peculiaridades interessantes que eu acho que vão ser muito boas para a gente conversar depois e né, tocar os trabalhos nesse sentido, né? Uma coisa que ele chega falando, que eu acho interessante, é que o artista índio, ele não se sabe artista, né? O artista, quem produz a arte não faz isso por achar que está produzindo arte. A gente está falando de comunidades solidárias, né? De economia comunal, e autossuficientes, né, que vivem de subsistência, que são povos que contavam com muito mais tempo livre do que a gente conta hoje em dia, né, para a produção dos objetos, produção de, por exemplo, um arco e flecha de caça, ou então alguma coisa cerimonial e tal. Para fazer isso, eles faziam com muito mais beleza, com a preocupação estética muito mais intensa do que precisaria no sentido assim da utilidade prática do objeto. Eles investiam muito mais tempo numa questão que o Darcy Ribeiro fala como uma vontade de beleza, do que, muitas vezes, um artista que a gente conhece, sei lá, o artista contemporâneo, às vezes ele não gasta tanto tempo com o estético, com a produção, quanto um índio normal, um índio que ele não é destacado por ser um índio artista. Porque, na verdade, nenhum era especificamente o artista. Do mesmo jeito que a gente aprende determinados, né, determinados saberes básicos, né, na nossa escola, na escola básica, né, a leitura, a escrita, é uma parte importante de um aprendizado, né, nessas tribos que o Darcy fala de uma maneira meio generalizada. Aprender a fazer, por exemplo, um balaio indígena desses, né? Para o uso dele, para o uso como um balaio, ele não precisaria ter tantos detalhes, ele não precisaria do acabamento que ele tem. Os índios fazem isso por uma preocupação estética, faziam, né? A gente está falando de um período mais remoto, por mais que ainda também esteja sendo feito, de uma forma diferente, né? Então, como eu coloquei aqui, né, uma citação, a arte índia se caracteriza por um modo generalizado de fazer objetos com uma forte preocupação estética, investindo seus tempos para que sejam mais belos do que precisariam ser, né? Ou seja, não são o que a gente, né, considera hoje em dia uma atividade artística. Mas como o fim era ser o mais belo possível, antropólogos já convencionaram a chamar todas essas produções, produções indígenas de produções artísticas, por ter o fim específico de ser belo. Esses objetos, eles traziam
em si, né, essa questão de participar da vida de todo mundo, né, é um objeto que se usa, arco e flecha, enfim, e trazer registrado nele a pessoa que fez, porque é uma coisa assim que se fala a respeito, né? Quem foi que fez esse balaio específico, que dia que fez? Ou seja, a gente está falando de uma forma, de uma arte artística que está muito mais presente na vida das pessoas de uma forma generalizada. A gente, quando fala sobre um fenômeno desse, a gente fala sobre uma arte que é comunal, uma arte feita por uma comunidade, não é uma arte individual, com determinados fins, que eu acho interessante, talvez, se citar, que o Darcy Ribeiro fala assim. Primeiro, por que fazer isso, né? É uma coisa que faz o ser humano se diferenciar dos outros animais, né? Tipo assim, registrar características próprias, se diferenciar também de outras tribos, né? Cada um com um tipo de design e tal, que está acostumado a fazer através das gerações. E o que eu achei mais interessante essa razão que ele coloca, que é a de dar coragem para as pessoas, né? Num mundo tão desafiador né, tipo, tem, sei lá, tribos rivais, perigos da natureza e tal, você conseguir trabalhar com o mundo desse jeito para realizar coisas que te dão prazer de beleza, é algo que transmite muita coragem. É algo que as comunidades preservam muito por causa disso, assim, um sentir-se localizado e protegido e tal. O Darcy também fala muito sobre como eles acham, né, os indígenas que ele teve contato e tal, sempre acharam muito estranha essa questão de você pegar os objetos, reter e colocar no museu, ao invés de estar lá sendo usado e tal, e pertencer à comunidade toda, né, ao invés de pertencer só a um sujeito que guarda numa coleção particular de museu. Então, eu falo de uma maneira assim, meio, como é que eu posso dizer assim, meio insegura a respeito do tempo, né, do tempo mesmo, porque o Darcy Ribeiro escreveu isso já tem muito tempo, né, ele fez um trabalho etnográfico muito rico, um dos maiores antropólogos do Brasil, mas ele escreveu tem muito tempo, ele também já escrevia bastante sobre questões históricas, e hoje, apesar da gente, né, outra coisa que o Darcy coloca também, apesar da gente ver essas técnicas antigas, a arte índia sendo ainda reproduzida, né, eu acho que, sei lá, quando a gente viaja, igual, por exemplo, já fui para o Espírito Santo e vi umas tribos lá vendendo aquelas coisas. Ao mesmo tempo que isso tem um lado bom de preservação, também é triste que isso esteja fazendo assim através, muitas vezes, de algo fetichizado, algo meio, talvez, meio que sei lá, um modelo ideal que o que a gente quer que seja a arte indígena, mas não é o que se, né, o que parecia mais com o que eles faziam na época. Tá tudo certinho aí? Tá, eu acho estranho estar falando assim por muito tempo sem nem Tá sem nem ótimo, ouvir. tá ótimo, estamos ouvindo, tá muito bacana isso. Tá, então beleza, vou continuar. Então, tem essa parte, né? O importante para os índios não era deter o objeto belo, mas ter os artistas fazendo e refazendo a beleza sempre.
os índios, eles têm essa questão de não ter vivido o processo histórico que tanto nos desculturalizou, assim, que fez com que a gente perdesse determinados traços específicos e começasse, né, a entrar nesse mundo da cultura, da arte, do estético, do jeito que a gente vive hoje em dia, né? Enfim, eu acho que depois dá para a gente conversar melhor sobre isso, se vocês tiverem alguma uma questão, mas talvez seja legal já passar para frente, não sei se eu estou me enrolando um pouco. Isso. Agora, esse é um outro texto que eu achei que seria interessante trazer para, né, para a gente pensar a respeito de arte, que é a estética em Lukács, o filósofo Lukács, que eu ando estudando coisas nesse sentido, né, e que eu acho que conecta bem, assim, com o que eu estou tentando colocar aqui, né, uma visão de arte específica, que é a arte como fenômeno social de gênese histórica, em oposição, né, a uma acepção transcendentalista da estética de Kant. Aqui eu acho que talvez seja interessante, né, só passar bem rápido assim, a questão de uma gênese, de uma genealogia de uma noção de arte, falando, né, bem a grosso modo mesmo. Nós temos os gregos que não julgavam a arte, né, e a estética, o belo, apartado de noções boas para eles, né, como a noção de virtude, de moral, de divino. A arte estaria nesse plano abstrato, divino, que a gente, sei lá, às vezes consegue resvalar um pouco, mas que é uma, né, uma entidade abstrata. Esse pensamento idealista, ele foi, né, foi muito usado também, ele ficou em vigor durante, né, a Idade Média, com aquela busca pela realidade extrema, né, por alcançar o que Deus criou da forma mais perfeita possível, essa noção de belo que ela transcende o mundo material, né? Ela é algo como algo que a gente sonha e vislumbra, mas que não necessariamente a gente vai conseguir tocar, né? O que eu ando achando interessante é um pensamento que questiona isso, né? O pensamento transcendentalista da estética de Kant, ele modifica, com certeza ele avança bastante com relação aos gregos e com relação também à Idade Média, no sentido de, por exemplo, achar que a estética, né, o belo, ele vem através de uma crítica, de um juízo puro de um gosto. Isso é a mesma coisa que dizer que essa apreensão do que é bonito, né, do que é belo, ela depende da razão humana, e quanto mais razão você tiver, quanto mais você se aprofundar nisso, melhor você vai ter a capacidade de apreensão do estético, né? Isso aí é bastante criticável, né? Por pensar que seria a percepção estética seria um atributo
que é idêntico a todos. Não importa onde você nasceu, como, por exemplo, se você for de uma tribo indígena aqui, se você não está conseguindo alcançar o que a gente, né, o que eles tinham antes, assim, como uma arte alta, de alta cultura, uma arte erudita, é questão de hierarquia inferior, assim, porque são povos atrasados, né? Tem essa questão hierárquica no pensamento de Kant, que pensa na razão, né? Kant era um iluminista, a razão era uma palavra que estava substituindo o Deus para a galera da Idade Média, né? E para os gregos, os mitos. Aí no iluminismo a gente fala de uma razão que ele acreditava que seria idêntica para todo mundo. O Kant, ele era um europeu que não fazia ideia das diversas possibilidades de estar no mundo e achava que ele era, né, especialmente civilizado por ser europeu. O Lukács critica muito essa posição transcendentalista, né? Ele acredita que a arte ela sempre vai responder ao tempo histórico, às condições específicas de cada lugar, inclusive podendo, né? Isso aí é uma coisa que não está no texto do Lukács, inclusive podendo existir esse fenômeno sem que as pessoas, ao menos, tenham o conceito de arte, como acontece no caso dos indígenas, né, que eu estava tentando falar um pouco a respeito no início. São diversas formas, assim, da gente se relacionar com esse fenômeno. E, então, qual que seria a especificidade, né, do que veio a se tornar arte para todo mundo, para todos os seres humanos? O Lukács, ele tenta explicar isso através de uma gênese das sensibilidades humanas, pensando numa pré-arte, de manifestações pré-artísticas. Ele cita uma série de exemplos, como o ritmo e a simetria, proporção e tal, que num período pré-arte, né, a gente, sei lá, está falando, na verdade, eu nem sei quantos mil anos atrás, né, como que o ser humano começou a aderir e de uma forma tão conjunta, né, como povos tão distantes aderem, por exemplo, à música, ou sei lá, a artes plásticas, enfim. Sem esses povos se comunicarem, eles fazem coisas, com certeza, são muito diferentes, mas só que tem a presença sempre, assim, de determinados fatores, né, tipo o ritmo. É muito interessante, ele fala bastante sobre o ritmo, né, o ritmo como algo que remonta às nossas raízes originais, assim, como um ser humano. O ritmo, ele tá tanto, assim, no nosso corpo, né, nosso coração batendo tem um ritmo, qualquer ser humano, tá na natureza, ou então a falta de ritmo, mas o que o Lukács coloca com especial, com um foco especial, com uma centralidade maior, é a questão do ritmo, do uso de ferramentas, né? O que faz o homem, os humanos, passarem, né, a se humanizar e tal, tem ele coloca essas duas questões, se hominizar e humanizar, seria o trabalho humano, né, o trabalho com ferramentas, que se ele tiver determinado compasso ritmado, com espaçamento organizado, tipo,
ele vai conseguir trabalhar por mais tempo, vai conseguir realizar melhor as atividades. O ritmo, ele tem uma coisa natural, assim, por assim dizer, uma coisa quase que da nossa genealogia, por causa disso, porque a gente precisou do trabalho para a gente ser quem a gente é, e o ritmo tem muito a ver com o trabalho, né? E quando ele fala em ritmo, ele não fala só em música, né? Eu acho que a gente tem essa tendência a pensar que ritmo tem a ver só com ritmo de música, mas não, em determinados momentos já se usou a noção de ritmo até para falar sobre artes plásticas, né? Mas só que é mais fácil a gente perceber o ritmo através de coisas que têm uma passagem de tempo, uma manifestação assim de caminho, né? Por exemplo, a linguagem, a poesia, o ritmo é uma das questões principais na poesia, né? Então, fala sobre isso, né, que o ritmo foi entrando na nossa consciência e tal, aí você pode perguntar, mas, sei lá, a pessoa nunca ouviu nenhum ritmo de trabalhos, não tem nada a ver com o fato dela gostar de música, né, mas a gente está falando de uma coisa bem antiga, a gente está falando do momento em que o ritmo começou a ser associado a gente, e por isso que a gente está falando de manifestações pré-artísticas. Esse ritmo ainda não era arte, mas só que a percepção sobre ele e começar, né, a produzir com ele sensações humanas, que é uma passagem de algo que está na natureza para a cultura em forma de arte. Isso, né, agora, só pegar ali essa parte que eu coloquei aqui, a formação dos sentidos e das sensibilidades humanas é um processo dialético desenvolvido ao longo da história social e subordinado às condições de cada momento histórico, né? É um processo dialético porque a gente transforma essa relação com esses fenômenos pré-artísticos de várias formas, né? Esse agrado com o ritmo, né? Por ser algo que está muito dado para a gente, esse prazer no ritmo, ele não funciona desse jeito. Então, a melhor música vai ser a música com o ritmo mais certinho? Não é por aí, né? Inclusive, o jazz todo funciona contra essa lógica. Funciona o jazz. Na verdade, isso tem mais a ver com o próximo slide, né? Mas o jazz, que é uma arte, a arte da música que nasceu no século XX, tem um interesse no contratempo, em quebrar o ritmo. A gente, depois de determinado momento, começou, né, a perceber isso. Isso vem através ao longo dos anos de cultura artística, de conversas sobre arte, questão da simetria, por exemplo, também. A melhor arte não é a arte mais simétrica. Não é, a gente pode ter tido uma escola, né, que é uma tradição de arte, principalmente na Renascença, que o mais perfeito, o mais simétrico, o que tem mais mímese, né, a questão de copiar mais perfeitamente o que está na natureza, isso era o melhor em termos de arte, mas hoje em dia não é assim mais, né? As coisas vão se transformando, a gente vai entrando nas nossas consciências, não mais o som dos instrumentos batendo, mas o som da música que a gente escuta desde quando a gente é criança, né, e tal. Então, segundo Lukács, né, a arte, então, teria essa tarefa de nos conduzir a uma realidade diferente daquela imediatamente observável no cotidiano, né? Se a arte ela responde aos momentos históricos, ela está, muitas vezes, assim, mais no nosso discurso
do que no objeto em si, né? Ela tem muito a ver com política, ela tem muito a ver com a questão do que está acontecendo, as tragédias, né, e tal, que nos invadiram, falando, por exemplo, dos índios, a arte indígena sofreu demais por causa dos acontecimentos todos, né, que escrevem a história do Brasil. Obrigado. Eu acho bom isso, porque de vez em quando eu sinto que, sei lá, eu estou falando sozinho aqui no meu quarto, porque é estranho, né? Não tá olhando para as pessoas enquanto a gente fala, mas que bom que tá sendo bom, que tá rolando aí. Eu não tô nem um pouco acostumado com coisa de videochamada, assim. Eu tô tentando me acostumar. Outra questão que o Lukács fala é sobre a questão da especificidade do estético né, agora de uma passagem, né, da arte para um momento, né, dos fenômenos pré-artísticos para um fenômeno artístico mesmo, a noção de catarse, né? Eu não vou entrar nela, tem muita coisa nesse sentido, mas isso já era, desde Aristóteles, já está associando a questão da arte com duas questões específicas bem originais, assim, que estão no cerne da arte, né? Que é a questão da mímese, que tem a ver com a imitação, mímese, né, que tem a ver com representar o que está tá dado, né? No final das contas, tipo, faz um mímico, né? Mimetizar, tipo assim, significa construir de novo, de certa forma. E a questão da catarse. A catarse, os gregos já falavam a respeito como um processo assim de se deixar invadir para depois se limpar, assim. Aqui eu acho que eu posso, sei lá, seria melhor citar para não ficar tão abstrato essa questão da catarse. Mas, enfim, a coisa talvez seja melhor simplificar nesse sentido. A catarse seria esse momento de um clímax que faz a gente se purificar, de certa forma. Assim. São várias noções e tal, mas só que é algo que está bem desde quase que desde a origem, né, de um pensamento sobre arte, a questão da catarse. É outra coisa que, né, que o Lukács fala muito a respeito da arte como, né, fazendo uma genealogia da arte. Mas acho melhor passar essa parte, porque ela é muito, sei lá, já abre uma grande aba, assim. Já podemos ir para frente. A gente, né, eu acho que eu meio que introduzi essa... eu estava tentando introduzir essa questão né, da modernidade no slide anterior, então, vou tentar retomar aqui um pouco, essa questão da arte, né, tanto da Renascença, quanto, sei lá, os gregos, ter esse apreço, né, pela mímese, por reproduzir o que Deus fez da melhor forma possível, e é aí que a gente encontra a arte. Quando a gente entra na modernidade, isso muda muito, né? A gente tem vários fatores que fazem isso acontecer. A gente tem as revoluções industriais, que vão
vão dar esse boom nas cidades, né? Vão criar as grandes metrópoles em que nesses espaços a gente passou a questionar determinadas dicotomias antigas, clássicas, que antes elas não eram nem pensadas, assim, que poderiam deixar de existir, por exemplo, autocultura e cultura de massa, né? É interessante como, até no Brasil, né, falando da questão do jazz nos Estados Unidos, no Brasil, desde o início do século XX, o samba começou a ser, né, a passar de uma cultura popular, uma cultura operária, para ir se transformando e tentando virar algo que o Brasil tenta vender como a nossa cultura boa, né? Né, falando desse jeito, porque eu questiono todas essas dicotomias. Se você for chegar na década de 40 e 50, com a bossa nova, é muito uma questão assim de sofisticar um samba, uma coisa popular, para vender como algo sofisticado para o mundo, né? Nada contra nenhuma das coisas que eu falei aqui agora, tipo assim, né? Eu gosto de samba, eu gosto de bossa nova, eu gosto de jazz e tal, mas só que antes era muito firme, muito dura, né, essa divisão entre o que é arte operária, com cultura burguesa, cultura erudita, cultura popular, e ao longo do século XX isso foi se diluindo muito. Assim como essa noção clássica do belo, né? Essa noção clássica do belo, assim, que se antes se procurava o que era mais simétrico, o que era mais ritmado, o que provoca mais umas sensações que a gente primordialmente considera prazerosas. No século XX não é assim mais, assim, a gente pensa, por exemplo, assim, na obra toda do Picasso, né, grande pintor cubista do século XX, a gente lembra sempre dele, né, quando a gente fala de arte moderna. Ele pintava sem a menor intenção de procurar essa noção clássica de belo, né? Num mundo que é absurdo, o mundo que ele viu, que é o mundo da Primeira Guerra Mundial, né? Como é que a gente vai retratar um mundo absurdo se não for de uma forma absurda? Eu acho que é bem por aí a questão do que começa a acontecer no século XX, assim, em termos de arte moderna, né? Várias coisas começam a ser questionadas, ser colocadas num lugar mais de criticidade, né? O que era tido assim como o que era mais próximo de Deus antes, assim, é uma coisa, né, que ficava lá uma arte renascentista que ficava nas igrejas e tal, se transformou muito no século XX, quando a gente pensa assim nessas várias tradições de arte moderna, o cubismo, o abstrato, o futurismo, o concretismo, né, na literatura, e isso, tipo assim, eu acho que fala muito sobre o mundo que a gente vive, né, um mundo em que o capitalismo e a globalização fez com que várias coisas que eram sólidas se misturassem, né. Por isso que eu trouxe também essa expressão que eu acho interessante usar também, né? Às vezes a expressão sociedade transparente de Gianni Vattimo, que diz respeito ao fato da gente estar vivendo numa sociedade de comunicação tão generalizada, assim,
tantas coisas acontecendo e tantas formas de captar o que está acontecendo e passar para o outro de uma forma tão massificada, que tudo é visível e de tantos ângulos possíveis, né? Você pensa numa pintura abstrata, qualquer um pode fazer uma pintura abstrata, né? Lógico que existem técnicas, existem várias coisas aí, mas agora eu queria entrar mais, assim, já é o ponto, assim, que eu acho que seria interessante abrir, depois no próximo slide, sobre um pensamento mais filosófico sobre o exercício de ver, o olhar, assim, né? Beleza, valeu. A gente, né, e são questões, assim, que eu realmente, assim, não conseguiria responder. Eu gostaria de ouvir todo mundo e tal, para a gente se ajudar. O que eu trouxe até agora foram, sei lá, dois textos que eu gosto e que eu acho que podem, né, que eu espero que tenham iluminado determinados, ou então iluminado ou complicado, né? Eu acho que se estava mais fácil antes pensar sobre o que é arte, eu gosto da ideia de ter complicado, porque é difícil. Pensar arte algo bem difícil, né? Eu acho que talvez fosse mais fácil antes da modernidade, antes do século XX. Agora, o que a gente está vivendo agora, né? Essa sociedade transparente, ela nos instiga e desafia tanto que eu acho que a gente só vislumbra mesmo tatear isso um pouco, não segurar, né? Eu estava pensando isso quando eu estava andando de bicicleta ontem, assim, tipo, o que significa, né, a arte, o que realmente difere a arte da vida, assim, quando a gente olha para as coisas, assim, né? Essa é uma questão mais profunda mesmo, assim, mais complicada, mas se eu, por exemplo, mostrar para vocês, assim, a gente está andando em algum lugar e eu mostro para vocês, assim, olha só que bonita essa paisagem, que foco aqui tá bonito, né, e tal. Isso, sei lá, se eu não tiver fotografado, se eu não tiver filmado, eu não consigo fazer com que vários olhares se concentrem nesse enquadramento que eu achei bonito e queria, né, falar que é bonito. Ninguém entenderia se eu não tivesse vinculado ele desse jeito, né? Então eu acho que o que eu queria trazer assim de pensamento sobre isso, meio que de desconstruir determinadas coisas também, dificultar no sentido de se o mundo é belo, se a gente tem a capacidade de ver beleza no mundo, o que vai diferenciar ele tanto assim das questões, né, tipo das artes e essa questão da conversa a respeito, eu acho que é meio que aí que eu estou querendo chegar, assim. O fazer da arte tem muito a ver com isso, assim, fazer os olhares voltarem para um determinado ponto e a gente falar a respeito. Igual, hoje a gente está fazendo algo que eu acho que é primordial, assim, para a manutenção desse fenômeno estranho que a gente gosta tanto, que é discutir a arte. Se a gente não discutir, eu acho que a tendência é ela ficar cada vez mais para escanteio como uma, sei lá, atividade, né, igual, principalmente gente, sei lá, os conservadores, né,
sei lá, os conservadores que a gente está tendo que enfrentar hoje em dia, de falar que é coisa sei lá, de que não presta para nada, que é coisa de gente que, sei lá, não, mas, sabe, a questão do que é prestar, sabe? Isso instiga tantas questões que talvez seja melhor eu só parar de falar e abrir a fala, né? Agora que eu vejo que já são 5 horas. Mas essa questão, eu acho que essa a apreciação do mundo, assim. E eu não falo só do olhar, o olhar eu falo de uma forma até metafórica, porque o olhar é só um dos fenômenos do estético. O estético também, sei lá, vai ter o som. A nossa sensibilidade aprende o estético. O estético tem a ver com o que é o belo, né? Mas só que o belo ele uma noção que já foi tão dissolvida com o tempo, né? Como a gente falou, que a educação para isso ela se torna bastante complexa. Eu acho que a minha opinião pessoal agora, eu não sou totalmente contra a arte pela arte, a arte que só busca o estético, mas só que no mundo que a gente está vivendo, eu acho que e um mundo assim que a gente vê, né, tem cursos só para estudar estética e nem no sentido filosófico, assim, tipo assim, como é que fala, sei lá, de estética mesmo, assim, de mexer no rosto, sei lá, essas coisas assim. Isso não tem a ver com arte, né? Só procurar o que é mais belo, o que é mais simétrico possível. No mundo tão assimétrico, né? No mundo tão complicado que a gente vive, talvez seja muito uma questão de procurar o que é assimétrico, o que está fora do ritmo. Talvez isso que vai transmitir prazer para a gente, né? Eu acho que é um fenômeno tão amplo que, sei lá, talvez é melhor parar de falar e começar a conversar, começar essa conversa, né? E é isso. Eu posso Não, falar? só esqueci que tinha as referências, mas não precisa não, né? Não, podemos passar se você quiser. No final, as referências bibliográficas, mas tudo bem. Pedro, eu gostaria de, para começar a nossa conversa, né? Gostaria de dar um pontapé inicial, enquanto as pessoas vão se organizando aí para fazer inscrição pelo chat. Quando você fala sobre a relação da. Quando você fala. Vocês estão me ouvindo? Coloca no chat para me falar. Eu preciso aumentar um pouco Tem, o som aqui para ouvir. tem um jeito que você coloca, né, o microfone na boca que sai mais o som. É porque ele fica longe da boca, aí a gente não escuta, não tem fone. Bom, agora vocês estão me ouvindo? Não? Eu estou ouvindo, mas porque eu aumentei o volume mais. Eu acho que se a pessoa Vai não conseguir. falando aí, vai falando para a gente ver. Só falar bem pertinho. Eu estou ouvindo, eu posso tentar responder e explicar a pergunta. Você falou sobre a relação de. Por último, aí você falou da questão da estética. Como a gente está entendendo a estética hoje, muito na questão do padrão, né? Tem algumas É, coisas diferentes, assim. Gostaria de chamar a atenção assim, para essa característica da arte, justamente da questão da originalidade, né? A gente, quando pensa, por exemplo, essa estética padronizada, o que a gente acha belo hoje, né, na sociedade industrial, está muito relacionado com aquilo que é padrão. Só que o que é o padrão, assim, pela própria essência de arte, é o que está mais longe da arte. Por quê? Porque a arte, um dos elementos principais da arte é a questão da originalidade, né? Daquilo que foge ao padrão. Então, essa é uma questão que eu gostaria que você comentasse. E a outra questão é sobre a relação da arte com a política, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar, que a gente pode pensar, a princípio,
que arte e política não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que a arte é um campo assim, completamente separado da política. Mas eu gosto muito do Schiller, não sei se você conhece a Educação Estética do Homem, e ele fala dessa relação da arte com a liberdade. Né? Assim, não é possível você alcançar a liberdade humana ou assim, né, tentar se aproximar dessa ideia de liberdade humana se você não desenvolve esse senso artístico. Então, assim, eu queria que você comentasse essas duas coisas, a questão a diferença do padrão e dessa lógica padronizada que a gente pensa quando pensa em estética hoje, para a questão da arte mesmo, e também a relação da arte com a liberdade. Liguei meu microfone aqui de novo, porque ficou melhor mesmo para te ouvir depois que eu desliguei o meu. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da originalidade mesmo. Eu acho que num ambiente assim que a gente consegue construir tudo, assim, a gente que eu digo, sei lá, grandes produtoras de cinema, por exemplo, conseguem criar um universo todo a partir de algo do computador. Ele pode ser como você quiser, como esses designs sei lá, de jogos, de filmes, esses filmes que são feitos muito, assim, à base, assim, de coisas assim, no computador, de edição e tal, de como é que fala? Sei lá, tudo chroma key e tal. Esse cinema, ele pode ser exatamente da forma é, como a pessoa que concebeu ele quer que seja, né? Aí, hoje em dia, a gente sabe que essas grandes produções, falando um pouco de cinema agora, que é mais uma questão de, né, meu foco, as, as, as grandes produções de Hollywood e tal, elas vêm fazendo muito esse trabalho assim de pesquisa, assim, o que as pessoas querem ver, o que as pessoas estão interessadas em consumir, né? Porque no final das contas se trata de um consumo em termos de estética. Se você dá para essa pessoa exatamente uma imagem, sei lá, perfeita, exatamente como ela queria ver, feita por uma grande empresa, isso seria considerado um fazer artístico original. Eu acho que essa questão da estética da padronizada que não coloca nada de original, não quer tirar a pessoa do lugar, não quer oferecer algo que a pessoa ela já não viu de certa forma, porque na verdade assim quando elas fazem essas pesquisas, o que as pessoas querem ver de certa forma é o que elas já viram, sabe? Elas não gostam de ser surpreendidas assim, né? Falando assim de um cinemão comercial. No final das contas, isso se trata assim de consumo puro e simplesmente, né? Existe é, essa questão toda do estético de Instagram, sei lá, esse procedimento estético assim que as pessoas vêm fazendo assim para ficar com o rosto mais de tal forma possível. Se a gente pensar a estética desse jeito, assim, como uma aproximação mais próxima possível do modelo ideal, isso é empobrecer muito, assim, essa realidade tão complexa e tão cheia de particularidades que a gente vive, né? E aí Aí, essa... você cai na Peraí. questão da indústria, né? Da indústria cultural. Eu É, acho que é outra coisa também interessante a gente pensar, tem aquele texto do Walter Benjamin, sim, que fala sobre o cinema e tem essa relação, porque é isso que você falou. Hoje em dia, muitas produções, muitas séries, tem muito a ver com, são construídas para agradar
o público e elas seguem certos padrões, assim, elas têm uma estrutura muito parecida. Por quê? Porque supõe-se que o telespectador esteja interessado em certas estruturas e tal. Tem até, eu estava vendo outro dia um curso de roteiro, que eles têm esses roteiros todos mais ou menos estruturados da mesma forma, né? Por exemplo, a jornada do herói. Então, você tem lá como que começa, como é que essa história caminha para chegar no final, que é mais ou menos assim. Então, tem os roteiros mais ou menos, as estruturas de roteiro mais ou menos estruturada, mas pensando muito nessa questão do lucro, né? E isso é uma coisa que empobrece, quando a gente pensa em arte, por exemplo, isso vai muito na contramão, porque é esse movimento da originalidade, isso aqui que fica de lado. Sim, eu tenho uma tendência a questionar que isso seja um fenômeno de arte, sabe? Eu, essa, eu não vou jogar tudo no mesmo balaio e nem vou falar que, sei lá, eu odeio tudo e que não deveria existir. Mas só que eu acho que é como você estava falando, eu acho que a arte tem muito a ver com o inseguro, assim, sabe? A questão do tocar em algo que vai nos mover, assim, vai nos deslocar para um lugar onde a gente não estava. E isso também e esse entretenimento que a gente compra, a gente consome, e eu consumo, eu não estou falando com uma pessoa que não consome entretenimento, é lógico que eu consumo entretenimento, mas só que eu não entendo uma necessidade de falar que todos esses entretenimentos que a gente gosta são arte. Eu acho que a gente deveria, sei lá, ser mais sofisticado, né, na maneira de pensar a arte. A gente percebe que tem vários fenômenos, várias formas assim de se aproximar desse fenômeno misterioso que é a arte, mas só que eu não acredito que uma produção de uma grande empresa, sei lá, me aproxime disso, assim, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho, assim, de uma grandíssima empresa, né? Falando assim, quando a gente fala, sei lá, da Disney, Warner, Fox, que fazem filme que o público, que a maior parte do público vai assistir no cinema e tal. Eu tenho uma resistência a achar que eles estão fazendo arte, sabe? Isso, sei lá, isso é uma questão que também é discutível. Mas isso tem tudo a ver também com a conversa sobre arte, né? A gente pensar sobre o que é arte, o que não é arte. Mas qual que foi a outra pergunta que você tinha feito mesmo, Edneia? A segunda pergunta, eu esqueci. Eu tinha falado sobre a relação da arte com a liberdade, que eu acho que é um tema crucial, né? Tem a ver com um pouco com aquilo que você falou sobre a arte nos tirar do lugar, sobre ela assim, apontar outros caminhos, outras possibilidades, trocar o nosso olhar para aquilo que a gente está acostumado. Mas eu queria que se você tiver alguma reflexão sobre isso, eu gostaria que você colocasse. Sim, eu acho que uma questão que eu estava me colocando quando eu estava lendo a respeito da arte índia. Eles tinham uma determinada margem de possibilidades assim para inovar nos materiais que são úteis para determinados assuntos, mas só que são objetos artísticos. Eles tinham alguma possibilidade de modificar essa estrutura básica desses objetos, essa noção do que é passado. Mas só que eles eram muito valorizados por transmitir uma visão do que é a comunidade, assim. No final das contas, um ornamento, sei lá, uma flecha indígena que a gente tem no museu e é considerada uma arte indígena impecável,
muitas vezes a gente não vai ver o nome do índio que fez, quem fez, no final das contas, foi a comunidade, sabe? Isso aí é interessante, essa liberdade do fazer artístico não é algo procurado por todo mundo da mesma forma, assim, por todos os povos, assim, da mesma forma. Eu acho que eu tipo assim, no mundo que a gente vive hoje, um mundo com tanta opressão, com tanta, né, com coisa que indigna a gente o tempo todo, eu acredito que a arte a arte que provoca os status quo, que vão, né, vão questionar talvez um tradicionalismo, que vão, as artes que vão, por exemplo, colocar o dedo na ferida, assim, digamos assim, elas são as mais queridas por mim, assim, de certa forma, assim, eu acho que é a nossa demanda enquanto sociedade, assim, é uma liberdade meio selvagem, uma liberdade selvagem em termos de arte, eu acho que é por aí que nós, brasileiros, deveríamos estar pensando, assim, nesse momento, assim, sabe? Mas os índios, eles, né, antes de serem colonizados e tal, eles estavam tão felizes com a comunidade que eles moravam, né, tipo assim, a participação de todo mundo, assim, né, nesse ambiente que todo mundo produz, todo mundo produz arte, todo mundo fica muito alegre de compartilhar a estética, uma visão estética, um julgamento estético e tal. Não existia essa vontade de mexer com as tradições, tanto, né? Não tinha, a gente não vai encontrar essa arte indígena que contesta a tradição indígena, né? Tipo, não que eu saiba, assim, né? Aí eu acho que tem um pouco a ver com isso, tem a ver com os contextos sociais, sabe? Por isso tem tudo a ver com política. E eu acho que é por aí também a forma como eu penso a liberdade, assim, eu acho que num mundo que a gente vive, que nos oprime tanto, a gente fica sedento por uma liberdade muitas vezes até agressiva, assim, e isso vai fazer produzir uma arte que ela não é a arte que vai estar tocando no belo clássico, né, vai ser um outro tipo de arte. É isso. Gente, quem quiser, faz inscrição no chat aqui para a gente poder conversar, tá? Enquanto não tem inscrito, eu gostaria de fazer mais um comentário, Pedro, nessa relação entre arte e política, porque uma coisa que eu acho bem interessante é a questão da gente pensar hoje, assim, digamos assim, no contexto político que a gente vive, existe muito, não existe quase nenhuma imaginação política para pensar uma sociedade, por exemplo, diferente dessa que a gente vive, com outras possibilidades. A gente fica muito pensando dentro de um quadrado, daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já conheceu, daquilo que a gente às vezes já estudou. Então, eu acho que a arte também, uma das relações, uma das possibilidades de relacionar arte e política diz respeito à necessidade da gente desenvolver uma imaginação política, sabe? Assim, eu acho que a arte está muito ligada está muito ligada a essa questão de você enxergar as coisas por outros ângulos, de você perceber coisas que os outros não estão percebendo e de você conseguir imaginar alguma outra coisa que ninguém imaginou. Então, assim, eu acho que dentro do processo político que a gente está vivendo, é muito importante que as pessoas aprendam a despertem, né, assim, esse desenvolvimento, façam esse desenvolvimento estético, até para a gente poder considerar os problemas políticos do mundo sobre outros ângulos. Porque senão a gente fica sempre pensando assim, eu vejo hoje em dia muito assim, direita e esquerda, tem isso e tem aquilo. Então, assim, a gente não consegue superar até essa polarização que a gente está colocado, porque falta-nos imaginação para conceber, por exemplo, um outro mundo, uma outra lógica, né? E eu acho que a arte, ela tem muito esse poder, se a gente consegue
se a gente consegue realmente desenvolver esse senso artístico, tem muito esse poder de tirar a gente desses lugares pré-formatados e alçar a gente para outros lugares. Eu acho bem interessante. A gente tem um inscrito aqui, que é o Jade, né? Vou deixar o Jade falar e depois você responde a pergunta. Tá, joia. Pode abrir seu microfone e falar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pela explanação que você deu, mas foi bem bacana. Eu queria ter participado da última, infelizmente eu não pude. E eu achei legal pra caramba que você falou sobre a questão. Duas questões aí, quer dizer, uma que você não falou surgiu aí, e a outra achei bem interessante a questão que você falou sobre a arte indígena, aquela questão que eles não preocupam muito com a estética, seria a questão do fazer artístico, né? E, assim, eu sempre ouvi falar, assim, né, uns comentários, principalmente com algumas pessoas da parte artística mesmo, muitas vezes falando que eles não gostam de associar a arte ao artesanato. E, assim, queria que você comentasse também, até para eu verificar se está mais ou menos certa a minha análise, porque o interessante disso que eu achei da arte indígena é porque como eles se preocupam com o fazer e não muito com a estética, apesar de artesanato se preocupar com estética também, mas eu acho que isso é uma maneira de aproximar bastante a arte do artesanato, né? Que eu acho que são duas coisas muito próximas e muitas vezes, principalmente nas escolas, o que se ensina muito para os alunos é o artesanato, né? E tipo assim, parece assim que às vezes quando a gente escuta as pessoas falarem que principalmente artistas mais renomados, assim, né, falam que não gostam de fazer associação de arte com artesanato, eu acho que tem uma ligação muito, muito grande entre esses dois pontos, né, que normalmente eu vejo o pessoal falar assim que arte é uma coisa única, artesanato não é, arte você não pode reproduzir novamente e tudo mais. Eu não vejo muito bem isso no artesanato. É lógico que no artesanato se reproduz, né, as coisas, até porque tem uma questão econômica envolvida aí no meio do artesanato, mas mesmo um artesanato que é reproduzível, você pode, se você for observar detalhes entre uma peça e outra, mesmo que elas sejam a mesma peça, né, tem a mesma ideia, elas têm uma diferençazinha entre elas ali. Então eu acho que você tem um certo elemento de arte ali dentro do artesanato, né? E outra questão é porque você não falou aí na época, mas surgiu sobre a questão que você falou da arte, acho que foi você mesmo que falou, não lembro, da questão da arte no videogame, né? Eu acho isso uma questão bem interessante também, porque eu sou um grande consumidor de videogame, sabe? E eu vejo muito essa questão da parte econômica também. Tem jogos que eles só fazem a questão para poder vender, e às vezes as pessoas ficam falando que brigando, falando que isso é arte e tudo mais, e tudo bem, pode até, em alguns momentos, pode até ser uma arte estética, realmente, que as pessoas muitas vezes ficam uma discussão nessa área do game que surge muito sobre questão de gráfico, né? O gráfico tem que ser bom e tudo mais, se o jogo não tiver um gráfico bonito eu nem jogo, essas coisas todas. Mas principalmente ultimamente, eu tenho visto uma certa aproximação uma aproximação maior da arte com o videogame, principalmente na questão de mexer com você, né? Que dos objetivos, pelo pouco que eu entendo de arte, um dos objetivos da arte é
mexer com as pessoas realmente, né? E provocar alguma sensação, seja ela boa ou ruim. E eu vejo que muitos jogos, ultimamente, têm provocado essa sensação. Geralmente são jogos, não são jogos de grandes distribuidoras, né, que o pessoal chama de third party ou first party, mas são jogos que a gente chama do cenário independente, né, que é bem interessante, mexe com muita coisa. E tem até jogos de primeira linha, digamos, né, desse third party ou first party, que mexe com a gente. Eu tô lembrando que tem um jogo que já tem um tempo que eu tô jogando ele já, eu gostei dele tanto que tem muitas horas que eu tô nele, e eu acho interessante ele apesar da questão de gráfico e tudo mais, eu achei interessante que ele discute muita questão. Assim, eu achei legal que eu estou jogando justamente na pandemia, e ele discute muita questão, uma questão que a gente tem vivido na pandemia, que é a questão do isolamento social. Então, eu julgo, na minha opinião, eu vejo esse jogo, chama Death Stranding, eu vejo esse jogo como uma obra de arte, não só uma arte estética, porque ele tem realmente uma preocupação estética muito grande, muito bacana, mas na questão, a questão dele seria tipo uma arte multimídia realmente, porque ele mexe com a gente tanto na parte da estética, porque ele esteticamente é um jogo bonito, interessante, ele mexe com a gente na parte da história, que tem uma história bem densa, né? Seria uma coisa que eu tinha intenção, na intenção, eu gostaria de poder trabalhar com os alunos as questões que esse jogo trabalha, né? Porque ele tem muita cena de tipo de filme realmente, né? Eu pensei até em capturar e tudo mais, mas é impossível fazer isso. Eu achei uma pessoa que já fez isso e o negócio tem mais de 7 horas de filme. Então, mas a história dele é muito densa, ele mexe muito com questão de religião, é uma história que mexe muito com questão de uma questão política realmente, né? E uma das coisas que tem mais me atrai, assim, não é me atrai, me chamar a atenção nele, é essa questão do isolamento. Ele trabalha muita questão, porque é um jogo num mundo pós-apocalíptico, que as pessoas se isolam. E esse isolamento traz uma série de problemas para as pessoas, e chega até um ponto das pessoas não quererem se conectar com as outras de novo. E ele discute justamente essa questão que nós somos seres sociais, nós precisamos um do outro, né? Nós não conseguiríamos viver isoladamente. E eu vejo ele como uma maneira, uma obra de arte multimídia, assim, mexe em vários lugares. Desculpa aí, tem uma pessoa que eu vi ali, Juliane, vi que ela tenta ser um jogo violento. Não é violento, depende do seu ponto de vista. Se matar fantasma já for violento, é mais ou menos isso. Na verdade, ele não é nem violento, é um jogo que, se você matar alguém no jogo, ele te pune por causa disso. É um jogo que não procura matar, porque pela história do jogo, se você matar alguém, essa pessoa vira um streaming, né, lá e... tem uma questão, isso não dá para discutir agora, não. A pessoa iria provocar sérios problemas aí, mas bem... queria que, talvez, se possível, você discutir uma questão dessa... A gente discutir, ou para algum outro dia, marcar a questão dessa arte no videogame também, né? Primeiramente seria só questão do indígena, mas como falar esse negócio do videogame, e como eu gosto bastante dessa área, eu achei interessante a gente falar sobre isso, ou aqui, ou de repente uma ideia para um outro dia disso daí, tá? E obrigado aí pela aula que deu pra gente. Mas pois eu comentei bem de passagem, né, a questão de games, né, tipo, porque é por causa do investimento muito forte que existe nessa indústria hoje em dia. Eu tenho que checar isso, mas só que
eu li recentemente que eu acho que já está ultrapassando a indústria automobilística em termos de geração de dinheiro, né? A indústria do videogame e tal. E neles sempre, né? Eu também jogo um jogo específico também, e eu fico fascinado, assim, com o que eles conseguem criar, assim, em termos de qualidade visual, sonora, tipo assim, tem várias características daquilo que a gente considera agradável de perceber, né, em termos de sensibilidade, o que faz ele se aproximar muito, assim, do que a gente chama de arte, né, não só também pela questão estética, quando você falou, mas só que também pelos temas, pelo que é discutido, muitas vezes são temas, assim, que deslocam a gente e tal, mas é aquela questão, é igual quando eu estava falando, assim, tipo, tanto sobre o cinema, o cinema comercial, quanto os jogos, eu acho que tem bastante questão aí para discutir a respeito disso e de arte. Eu não queria falar nada conclusivo sobre isso, falando assim, não é arte e tal. Eu acho que tanto isso que você falou dos games, né, quanto a questão da diferença entre arte e artesanato, são duas questões que renderiam tese de doutorado, assim, tipo assim, tese de doutorado, com certeza foram escritas sobre isso, assim, eu acho que deve ter, não, eu tenho certeza que tem, muito pesquisador fazendo pesquisas muito minuciosas e indo muito no cerne, tentando responder essas questões, assim, mas o que eu poderia dizer, assim, que, tipo assim, eu tô vendo, assim, como o que eles estão fazendo na indústria dos games, é muito louco mesmo, o investimento financeiro é muito alto, assim, para eles entregarem uma qualidade dessa, e é uma questão, assim, é uma questão mesmo, que eu não acho que eu tenho a capacidade de responder, assim, conclusivamente, tanto sobre isso quanto a questão da arte do artesanato. Já estava lendo sobre uma teoria que eu gosto de citar e tal, dos estudos culturais. Os estudos culturais, eles têm essa tendência de, ao invés de pegar esses fenômenos antigos, como é a arte ou artesanato, e tentar falar assim, ele tem essa característica, e o artesanato tem essa característica. Por exemplo, né, tem um pouco a ver com, né, essas discussões, um pouco a ver com o que você estava comentando, né, a questão de um ser feito de forma individual, enquanto o outro é feito assim através de um processo mais né, de cópia um do outro e tal, mas só que eu concordo, você vai ver um colar desses, assim, às vezes é muito diferente de um outro, assim, que era para ser parecido e tem as suas características e tal. Eu acho que é uma discussão que me atrai, essa, assim, pensar as proximidades e as distâncias entre arte e artesanato, porque o fato é que são dois fenômenos antigos, que ninguém nunca, não foi criado ao mesmo tempo no sentido assim, a arte vai ser isso e artesanato vai ser isso. Muitas vezes as coisas ficam se hibridizando, né, ficam se misturando. A questão da arte índia, que o Darcy Ribeiro fala, ele comenta uma coisa específica sobre isso, assim, ele fala que essa arte índia que a gente anda consumindo, assim, que ela meio que foi feita para ser o que a gente espera que a arte indígena seja, virando meio que um estereótipo estranho, uma coisa que já não é mais aquela prática cultural antiga deles. Isso
faz, né, a gente vir a pensar mais nisso como artesanato. Mas só que agora uma produção indígena que está dentro daquela comunidade, né, dentro dessa lógica específica, que está sendo produzido, como eu tinha comentado, como uma arte da comunidade, né, não a arte de uma pessoa só, isso aí já, sei lá, isso não é artesanato, isso aí é uma forma de arte. Mas tem muito essa tendência, né, quando a coisa meio que perde moral, assim, de certa forma, ela meio que vai sendo encarada como artesanato, né, existe muito essa questão do artesanato ser hierarquicamente inferior com relação à arte, né, é assim que a gente, é assim que o fenômeno foi construído, mas o fato é que existe muita gente hoje em dia, né, nos estudos decoloniais, gente que estuda a América Latina, assim, né, América Latina profunda, ao invés de ficar só focado em questões globais demais, que são pessoas que estudam a descolonização, decolonialidade e tal, essas pessoas estão bastante interessadas em ver também a aproximação que existe entre arte e artesanato, no sentido, assim, de você pegar uma pessoa que faz artesanato, vai lá e talvez até tentar alçar, né, o que ela faz a uma categoria maior, que seria a categoria da arte, assim, meio que uma tentativa de nos valorizar mais, sabe? Enfim, é o que eu teria para dizer sobre isso. Tem uma pergunta do Tiago, né? Mas está lá atrás que o Tiago fez, ele foi, primeiro questionamento foi dele. Será que dá tempo? Pode ler? Pode ler. Está aí atrás, eu não sei se o Pedro viu. Boa tarde, Pedro. Não sei se o Tiago quer falar, né? Eu vou ler aqui, se ele quiser falar alguma coisa. Pode falar, Gisele, tranquilo. Boa tarde para todo mundo aí. Thiago. Fala aí, Tiago. Ô Pedro, boa tarde, tudo bom? Beleza. É o seguinte, você falou sobre o estilo musical jazz, eu fiquei interessado lá quando você disse, na questão da simetria, né? Quando você citou o Lukács lá, quando você fala da questão dos contratempos musicais existentes dentro do jazz, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, cara. Achei bacana demais. Outra coisa, não sei se você conhece, tem uma música do Carlos Lyra, chama Influência do Jazz, uma influência do samba, quer dizer, do jazz com o samba brasileiro. Ele faz tipo uma crítica assim, da influência do jazz no samba brasileiro. Eu acho muito bacana isso, assim, um estilo musical tentando contrapor o outro, mas fica uma coisa muito rica, tá entendendo? E a Leninha Andrade é que canta muito essa música aí, uma das principais jazzistas brasileiras. Oi? Como é que chama a música? Influência do Jazz, do Carlos Lyra. Eu não conheço não, depois eu vou ouvir. Um samba jazz, na verdade, isso é muito bacana, que fala, né, da transição dos dois estilos musicais, mas a questão é sobre isso mesmo. Você falou dos contratempos, eu achei interessante. Eu acho que o jazz, ele vem muito à tona quando a gente está conversando sobre essas questões, né, do que a gente tem tradicionalmente como o belo, que o ritmo é uma questão, uma das características né, que remontam a nossa sensibilidade para o belo. Em qualquer civilização, qualquer tribo, todo mundo vai ter essa questão do ritmo. Uma questão que eu acho interessante no jazz, que tem tudo a ver assim, com o fato de ter surgido no início do século XX, junto, né, com as grandes cidades, os Estados Unidos tornando-se o que é hoje em dia, né? O jazz surgiu nas grandes cidades dos Estados Unidos. Eu já, tipo assim, eu não sou nenhum especialista em música, eu gosto muito, mas eu não sei falar direito, mas eu não lembro quem eu ouvi falar isso, que
o jazz é muito uma espécie de mímese, né? Essa questão, né, da imitação dos sons da cidade grande, assim. A cidade metropolitana tem essa questão de vários sons que se degladiam, né? Tipo uma briga sonora, uma questão meio de uma poluição sonora, e o jazz surge nesse contexto em que esse público estava acostumado, meio que conseguiu trazer para a sua sensibilidade estética essa confusão sonora. O jazz, principalmente no início, tinha muito essa característica, assim, né, de ser uma coisa bem chutada, assim, mas sempre mantendo um ritmo específico, assim, não é aleatório nem um pouco, mas surpreendente nesse sentido, assim, Vou pegar, por exemplo, né, que você estava comentando, assim, do contratempo, ao invés de ficar sempre tentando estar no ritmo, eles começam a brincar com o fato de estar fora do ritmo, né? É outra questão, né, que faz, eu acho que a gente, ser tão difícil falar sobre arte, principalmente hoje em dia, sem falar sobre política. As formas de arte, elas estão totalmente conectadas com o meio social que a gente vive, né? Elas respondem à nossa cultura, respondem à nossa realidade socioeconômica, ao que a gente tem de técnica, né, para fazer isso. A gente precisa de técnica para, por exemplo, igual eu estava comentando, né, eu vejo uma paisagem bonita, eu preciso de tanto ter os meios técnicos, né, preciso de uma fotografia, de uma câmera fotográfica, quanto, né, um jeito, saber mexer na câmera, para eu fazer isso que eu achei que é interessante, se espalhar, né, ser materializado daquele jeito específico, né. Isso que é uma das questões que eu acho mais interessantes sobre a arte. A arte é muito indivisível dessas questões pragmáticas do ambiente, da política e tal. E é isso. Eu acho. Edenilton se inscreveu para falar, pode falar. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, sim. É o seguinte, primeiramente, parabenizar pela apresentação do Pedro. Eu gostaria de fazer, assim, meio um comentário, uma pergunta, porque a questão, meio que ele falou da questão da política, da arte, poder tratar de temas de interesse social, assim, pelo que eu entendi, né? A arte pode ter esse papel. Eu estava pensando também na questão que ele falou do jazz, e da bossa nova, como o jazz sempre foi, não, o samba e a bossa nova, né, que a bossa nova sempre foi considerado um estilo mais sofisticado do que o samba, ou pelo menos foi, né? Aí eu estava pensando se essa questão dessa aceitação que as formas de arte têm, muitas vezes não tem a ver com um grupo social que traz essas formas de arte. Por exemplo, o samba surgiu mais assim nas favelas, se não me engano, e a bossa nova surgiu mais na Zona Sul, na região nobre do Rio de Janeiro, né? Então, será que isso não tem... Por exemplo, a gente fala muito de funk, muita gente fala funk não é música, mas será que isso não tem a ver com ser uma arte que surge na favela também? Ser uma arte que surge na periferia? Sim, com certeza. Isso aí tem tudo a ver, né? São as formas de colocar, de dar visibilidade para as coisas, né? Isso aí tem uma relação muito íntima com o poder o poder político, assim, né? O poder econômico, etc. Eu acho isso. Eu acho que o funk é um bom exemplo do que você falou. Acho que
é bem isso mesmo, né? O samba como uma arte popular, uma arte da população pobre, fora dos meios elitistas, eruditos e tal, Oi. e que em algum momento acaba sendo apropriado, né? E isso é um fenômeno que a gente vê muito em todo o tempo, assim. É meio que uma riqueza de vida, assim, que a gente encontra em ambientes populares, em comunidades mais carentes, que falta muitas vezes numa elite que depois faz essa questão do... como é que chama a palavra? Enfim, esqueci a palavra, mas de se apropriar disso, né? E meio que naqueles termos, assim, que eles já foram bastante criticados, né? Eles não são mais viáveis, que é o de alta e baixa cultura. O que a gente vê seria essa alta cultura direto indo buscar a cultura na baixa cultura, porque eles são meio que sem cultura, assim, né? De certa forma. A elite, assim. Por, e- é, oi. Por exemplo, às vezes você pega uma. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ver. Às vezes você pega uma letra de bossa nova, analisa assim a poesia, às vezes ela é menos elaborada talvez que um rap, mas o rap tem toda a carga de ser algo da favela. Às vezes assim, talvez a avaliação artística não seja tanto assim estética, seja mais de preconceito social às vezes. Sim, com certeza, mas só que, inclusive, é uma questão que eu estou trabalhando nela, assim, na minha dissertação de mestrado, né? Tipo, o fato de toda estética ter uma base política, e toda política, ela ter uma estética própria. Toda política tem uma estética, e toda estética tem uma base política. E é meio que sobre isso que você falou mesmo, assim, a questão da estética, ela não é na verdade, ela não é uma coisa que é dada para todo mundo, não é todo mundo que tem o mesmo prazer estético com as mesmas coisas, mas a concentração das visibilidades numa mesma coisa, em um grande discurso que essa coisa é uma coisa boa, isso é algo que exige um poder político, econômico para se fazer. Por isso que tem essa conexão tão forte entre estética e política, porque a estética ela está fixada numa base política e a política ela tem uma estética própria. Isso aí é um filósofo francês, Rancière, que eu ando usando, sabe? E fala essas coisas. Pedro, não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria, claro, de te agradecer, né, pela sua palestra, muito instigante, a sua conversa sobre arte com a gente. Mas eu gostaria de encaminhar algumas coisas também, porque eu acho que essa discussão sobre arte, pensando a tecnologia e a indústria cultural em suas relações com a política, é fundamental para os dias de hoje, né? É porque eu fiquei pensando quando o Jader fez a intervenção, ele falou, você respondeu, eu fiquei pensando um pouco essa questão tecnológica e esse desenvolvimento de uma estética que é absorvente, sabe? Assim, que as pessoas ficam ali. A coisa do celular, né? Eu estive lendo a biografia do Steve Jobs. Então, assim, são coisas que são pensadas pela tecnologia que é uma experiência. Existe toda uma experiência pensada para prender o usuário ali, ao jogo, aos programas do celular, a uma série de coisas. Então, eu acho que a gente poder pensar, a gente não pode hoje pensar também a estética, né? Assim, eu estou pensando na estética, mas no sentido da percepção mesmo, sabe?
daquilo que nos afeta. Nesse mundo, a gente não consegue pensá-la mais sem essa questão da tecnologia e da indústria cultural, da política, do poder econômico, né, desse valor econômico que prepondera sobre nós. Então, acho que são questões bem intrincadas. Eu acho que a gente tinha que fazer uma outra formação para discutir, porque como a gente também, né, assim, a gente construiu e está desenvolvendo um museu virtual, eu acho que a questão da tecnologia em suas relações com a arte, em suas relações com o poder econômico, em suas relações com essa lógica de uma estética que envolve, ela é importante para a nossa discussão. Então, assim, eu já gostaria de primeira mão, de deixar um convite, se você quiser retornar para tratar mais desses temas específicos, eu acho que seria muito interessante. E mais... Seria ótimo. Tem alguém mais que quer colocar alguma coisa? A gente já pode... o Erenil está colocando aqui uma coisa interessante, né? Que assim, essa primeira conversa foi muito instigante, mas ela deixou a gente com mais questões do que respostas, o que é muito bom, porque inicia realmente um papo. Mas também coloca para a gente essa necessidade de continuar essa conversa, né? Então, não pode ser uma conversa que termina aqui, porque nós precisamos aprofundar algumas coisas que a gente vislumbrou aqui, né? Assim, eu acho que abriu a cabeça da gente para algumas questões e a gente precisa continuar esse papo. Se mais ninguém quiser fazer nenhuma colocação, eu vou pedir o Pedro para né, assim, fazer as suas considerações finais, fazer a sua fala final, e aí a gente encerra, tá? Na fala do Pedro, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, algum comentário, coloca no chat para mim, que aí depois da fala dele eu dou a palavra. Pedro, por favor. Mas sim, foi ótimo, e eu poderia participar de novo, com certeza. Essa questão da indústria cultural, o quanto que a técnica, né, a tecnologia e a política está envolvido com a estética, isso aí, no final das contas, é a minha grande questão, assim, no que eu venho pesquisando, e a intenção foi essa mesmo, assim, quando você, né, brota questões filosóficas, é interessante você sair dessa conversa com mais dúvidas, né, do que com respostas. Eu acho que chegar aqui e falar um conceito seria muito vazio, e não iria ser certo, assim, falar algo conclusivo. A questão é que a arte, eu acho que do mesmo jeito que ela é indissociável da política, eu acho que ela, quanto mais o tempo passa, mais ela fica também um fenômeno muito difícil de se dissociar da filosofia, assim. Essa questão de você pensar profundamente sobre as coisas, assim, ao invés de tentar tocar elas de uma forma prática, né? E a intenção foi essa, e espero que tenha sido bom. Eu não li o chat, né? Eu não li nada. Eu acho que se eu tivesse lendo também, eu ia começar a engasgar, me confundir aqui e tal. Depois eu vou ler. Eu fico feliz de ter visto que muita gente comentou muita coisa aqui, teve alguma discussão, né? Isso é muito bom. Eu queria poder continuar ajudando e queria poder ser ajudado também, né? Eu acho que é uma questão de mão dupla, né? Eu sou cheio de questões com relação a isso, cheio de dúvida, né? Sei lá, instiga muita gente, né? A arte é um fenômeno que é misterioso e instiga a gente, e não ficou mais fácil com o passar do tempo. Isso aí é uma questão que a gente tinha que falar. Se já era difícil antes, até o século XIX, se era difícil, a partir do século XX ficou, nossa, muito difícil. Mas a gente vai tentando se aproximar, porque é muito, sei lá, é muito significativo, né?
Então, Pedro, eu quero te agradecer em nome da equipe, quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigada pela presença no nosso evento de hoje. E, assim, já convidar para curtir as nossas novidades de quinta-feira, que hoje já está saindo, e para os nossos próximos eventos, né? A gente vai ter no mês que vem a continuidade das conferências, e também a gente vai ajudar com o Pedro, que vai conversar direitinho depois, para a gente agendar com ele, com outras pessoas também, mais conversas sobre arte. Muito obrigada por participaram. Boa tarde. Até mais. Ô Pedro, eu só quero agradecer o Pedro, né, assim, pessoalmente. Ele foi muito gentil, viu, Pedro, de você ter aceitado o convite que a gente fez. E quero falar para você que eu matei saudade, né, vendo você aqui. E eu não sei se você falou, né, estava baixinho para mim, mas está sendo gravado, Pedro. Depois vai estar disponibilizada essa gravação, a sua apresentação lá no museu, né, na varanda. E aí você pode assistir também, né? Você vai se assistir, porque eu acho isso bacana, se você quiser rever esse momento. Eu acho que não vai aparecer os comentários, né? Eu acho que os comentários não aparecem na gravação, mas você vai poder curtir lá na varanda esse momento que a gente achou tão bacana aqui, você se ouvindo, né? Acho que isso é legal. Então, um beijo para você. Foi muito bom ter você aqui. A Gisele lembrou bem, Pedro. Realmente, hoje à noite a gente já deve deixar isso disponível lá na varanda, você querendo assistir novamente. E todo mundo também que quiser assistir, divulgar, passar para os colegas, vai estar na varanda da Casa Museu. Mais uma vez, obrigada. E volte sempre, Pedro.